Muito boa noite. É com alegria que nós aqui nos encontramos e que nós possamos aproveitar essa uma hora em que vamos estar juntos, ampliando os nossos entendimentos à luz da doutrina espírita. Isso é muito importante porque realmente é a única doutrina que mostra as leis de Deus de uma forma diferente, né? Que nós estamos aqui de passagem em busca da perfeição. Quer dizer, é uma escola realmente para todos nós. Hoje nós vamos ter o nosso irmão José Manuel fazendo a palestra e vamos ao nosso momento de interiorização para que, através da prece, nós possamos iniciar a palestra da noite. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que o nosso irmão que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, nosso irmão José Manuel. Queridos irmãos, muito boa noite. Nós estamos aí iniciando abril, e abril é mês do Livro dos Espíritos. O acontecimento mais importante para a humanidade. Podem escrever isso aí. O surgimento do Livro dos Espíritos. O acontecimento mais importante na história da humanidade, atualmente. Não é? Porque tivemos lá no passado os 10 mandamentos, depois tivemos aí a consolidação do cristianismo com o evangelho. Atualmente, nós temos aí, juntando primeira revelação, segunda revelação com a terceira revelação, 1857, 18 de abril, foi a data mais importante para a humanidade. É fácil descobrir meus códigos secretos das agendas, cartão de crédito, entrada em computador, porque é tudo 1857. As crianças lá em casa até já sabem, quando diz assim, tem um código, tem a senha, todo mundo lá em casa já sabe, 1857. Se um dia for prejudicado por essa data, eu estou feliz, porque ela para a humanidade foi e é a mais importante do mundo, porque trouxe um esclarecimento de Deus, aquele que eu ponho sempre aqui, para que nós corramos para Ele quando nós tivermos qualquer tipo de dúvida. Quando nós começarmos a nos perder com muita leitura, muita dúvida, muito livro, muita palestra, muito isso, muito aquilo, e ficarmos confusos, corramos para Deus. Deus é a solução. Por quê? Porque você corre para Deus e se põe no lugar dele e vê como é que você resolveria isso. Esquece tudo que existe ao seu redor. Se põe no lugar de Deus, eu vou resolver isso. Vocês resolveriam muito melhor do que todo o contexto das igrejas, das religiões, da sociedade e dos governos que tem aí. Claro que sim. Porque na hora que se fala em Deus, você só pode pensar numa solução lúcida, clara, justa, boa para todos, perfeita, que elimine o sofrimento, que elimine a angústia, a amargura. E aí você, no lugar de Deus, seria melhor do que o que está aí. Então, veja bem, o que falta? Não basta só nós sabermos disso, falta nós começarmos a viver de uma forma que nós estejamos pelo menos fazendo a nossa parte. E a nossa parte começa em nós fazermos em relação a nós próprios. Primeiro se conhecer, depois começar a se domesticar, começar a se domar, para depois começar a atuar, para continuar atuando na vida, na sociedade. Cada um é responsável. Vocês não estão aqui esperando que o Espiritismo resolva o problema do mundo, ou que o centro resolva o problema de Friburgo, nada. Cada um está aqui para aprender a resolver o próprio problema e a ser parte da solução do problema da sociedade, do problema onde nós estivermos. Então, nós com o Espiritismo temos a joia, o chip, nós temos o coração, o cérebro do que há de mais importante para a humanidade. Porque conhecendo isso aqui, nós não nos separamos e nos rachamos com rótulos, nós não nos julgamos melhores do que os outros, nós não pregamos ou estamos convictos de que nós seremos salvos e os outros perdidos, nada disso. Com essa maravilha, como diz a Valéria que aqui está, nós só entendemos que nós temos que ser humildes, simples, cuidar de nós mesmos, para sermos cada vez mais úteis. Porque não adianta nós ficarmos no mundo com a hipocrisia de que nós temos que salvar os outros. Nós não temos que salvar ninguém, a não ser nós próprios. Nós não estamos aqui para ficar resolvendo o problema dos outros. Nós estamos aqui para resolver o problema nosso. Ah, isso é a idolatria do egoísmo. Não é, não. Porque
a recomendação não é de que você seja autossuficiente, se conheça e seja o mais importante de todos, não. É que você se conheça para ser verdadeiramente útil na sociedade. É para que quando você esteja envolvido numa situação qualquer em que todo mundo está furtando, sendo desonesto, corrompendo, você não estará. Você terá força, convicção de não entrar naquela. Se você passar num lugar qualquer e tiver tombado uma carreta com uma carga valiosa, você não vai parar o carro e vai lá furtar alguma coisa. Como, de modo geral, é o que acontece. Vira uma carreta ao saque geral, já é normal, natural. Você não estará jogando lixo na rua. Mas lixo na rua, jogar lixo na rua não é jogar uma cama, um sofá, não. É jogar o papel de bala. Elimine o papel de bala. Porque a gente sempre, quem joga um sofá, ele joga o sofá porque ele acha que o outro está jogando a metade da casa. Não se justifique, não joga o papel de bala. Procura papel de bala, não joga. Não cospe na rua, não suja, não colabora. É a nossa vida, é a nossa ação modificada. Então, se autoconhecendo, nós não devemos nos autoconhecer, nos autopromover, cuidar de nós, para nos isolarmos de todo mundo. Não, é cuidarmos de nós, para nós aí verdadeiramente sermos úteis a todo mundo. Sendo útil aos que estão ao nosso redor, em primeiro plano, e sendo útil pelo próprio exemplo que aí nós vamos dar, nós vamos ser. Eu tinha um amigo defensor público, até já desencarnou jovem, uns 70 anos mais ou menos. Porque eu já estou com 66, então para mim isso é jovem, não é? Então desencarnou jovem, 70 anos mais ou menos. Ele uma vez vinha aqui na avenida pelo edifício Itália, então para cá um pouquinho do edifício Itália, vi um carro do Rio de Janeiro, nada contra o Rio, mas por acaso era do Rio, vi um carro do Rio cheio de gente, criança e tal, aí jogaram a lata de refrigerante. Ele foi, apanhou a lata e veio atrás do carro até o sinal ali embaixo. Quando parou no sinal, ele pediu para abaixar o vidro e falou: a lata que vocês deixaram cair lá atrás. E jogou para dentro do carro. E eles não jogaram para fora não, e nem enchearam. Receberam a lição. Vejam, aquela família, jogando a lata para fora, estava dando um exemplo para todo mundo que estava dentro do carro, os filhos, netos, sobrinhos, todo mundo estava dentro do carro. Então vejam, meus amados, nós não estamos aqui para resolver o problema do mundo, e nem para querer que os outros resolvam o nosso problema. Nós estamos aqui com o Livro dos Espíritos para nos dar essa consciência de que nós estamos aí para resolver o nosso problema. Resolva o seu problema. Estávamos conversando ainda agora lá em casa com um casalzinho de noivos, jovenzinhos, e falava-se em conquistas, em realizações e etc. E eu toquei num assunto com eles. A nossa realização é a nossa felicidade, que não depende nem de fama, nem de dinheiro e nem de poder. Essas três coisas não trazem a felicidade, apesar de você poder ser feliz com elas três. Mas nunca elas três trazem a felicidade. É você que tem que se estruturar para, se você tiver fama, dinheiro e poder, mesmo com isso você ser feliz. E se você não tiver fama, não tiver dinheiro e não tiver poder, você também ser feliz. É o autoconhecimento, é o autocontrole, é a autodescoberta. Não somos dependentes de igreja, não somos dependentes de padre, de pastor, não somos dependentes de médium, não somos dependentes de centro. Nós somos dependentes da elucidação, do esclarecimento. Nós somos dependentes do conhecimento. Não teve um filósofo que disse isso? Conhecereis a verdade o libertará? Eu acho que teve, né? Até porque isso foi dito por Jesus, isso também foi dito por Sócrates, mas não importa por quem isso foi dito, isso é a verdade. E se é a verdade, é a essência do que se deve buscar, do que se deve procurar para se conquistar. Vocês não vão ser muito felizes porque o centro está todo pintado, bonito, o centro está todo novo, está tudo muito bacana, muito legal. Não, vocês não vão ser felizes por isso. Nós todos temos problemas, não pensem que nós não temos problemas. O que nós não podemos fazer é achar que o nosso é o pior do mundo, ou que o nosso é o pior de todos. Nós todos temos problemas, mas os nossos problemas são na medida certa para cada um de nós. Ninguém tem problema além do que precisa. Ninguém tem problema além do que precisa. Nós temos o problema no tamanho certo, porque é o problema que nós suportamos, segundo a avaliação do próprio Deus, do próprio Criador. Deus não coloca fardos mais pesados do que a resistência dos ombros dos seus filhos que deverão carregá-los.
Então, nós temos que eliminar a lamentação, eliminar a revolta, eliminar a insatisfação e partir para a vida, para a realização da vida. Nós moramos num planeta chamado Terra. Nós estamos num país chamado Brasil. Nós estamos num estado chamado Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos na região serrana, vítima e premiada com essa tragédia que nós tivemos aqui. Então, é aqui que nós devemos estar. Não adianta a gente fugir daqui para ir para o Canadá, para ser feliz no Canadá. Nós estamos aqui. E nós temos que viver aqui. Nós temos que ter cuidado, ter cautela. Nós temos que sair debaixo do barranco, se estivermos debaixo do barranco. Nós temos que ter noção de onde nós devemos estar ou não. Nós temos que fazer a nossa parte. Feita a nossa parte, o resto aí já não é parte da nossa ação racional, da nossa ação raciocinada. Já é parte de uma programação da própria divindade para todos nós. Porque nada acontece sem que Deus permita. Nem de forma geral, nem de forma particular, de forma individual. Então as coisas só acontecem dentro de um planejamento. E esse planejamento está feito e determinado por essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que foi a primeira resposta que os Espíritos deram nessa obra que faz agora, vamos fazer agora 154 anos, extraordinária, chamada Livro dos Espíritos. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Quando eu falo isso na televisão, e aí eu falo para milhares de pessoas, as pessoas lá que não são espíritas, não adianta se contorcer na poltrona, porque está tudo aqui e é verdade. Contestem. Eu estou sempre pedindo para contestar. Tem 8 anos que nós fazemos o programa, não temos contestação. A não ser as contestações da Bíblia. Isso é coisa do capeta, o livro dos Espíritos do diabo. Tanto que quando eu falei que a Bíblia tinha uns 10% de verdade, o resto era mentira, isso incomodou tanto que teve uma igreja que fez um programa contra mim. Foi para a televisão para me derrubar. Com a resposta que eu dei no programa seguinte, acabou e eles vieram me pedir desculpas. Vários foram os pastores que vieram falar comigo, pastores meus amigos, pastores que me respeitam, me conhecem, vieram me pedir desculpas. E o pessoal que fez o programa, a igreja que fez e tal, esclareceu, ficou, deu-se por satisfeita e tal, não foi nada disso, ia fazer uma série de programas para derrubar o programa espírita que eu faço na televisão, tiraram o time. Por quê? Nós não estamos aqui para dizer que nós somos mais fortes do que ninguém, nós somos melhores do que ninguém, que se não fosse isso aqui está desgraçado, está perdido. Não. Estamos aqui para mostrar que isso aqui é verdade. Por isso eu digo para vocês, eu peço contestação. Agora, não contestação com base na Bíblia. Bíblia para aqui não tem nenhuma importância. Se é verdade, está na Bíblia, está aqui. Se está na Bíblia e não está aqui é porque é irrelevante, ou então não é verdade. E eu tenho sempre pedido, escrevam para cá, com base nas descobertas científicas, com trabalhos realizados pela NASA, com trabalhos realizados pelas universidades mais importantes do mundo. Tragam material que contestem. Deus, eles não trazem porque eles também são adeptos. Alma, eles não trazem porque eles também são adeptos. Mas reencarnação, eles não trazem porque não existe. Eles não são adeptos, mas não tem como contestar e derrubar porque é verdade. E não é espírita a reencarnação. Reencarnação é lei dessa inteligência suprema, que criou todo o universo e no mecanismo da criação, estabeleceu o retorno da inteligência em vários corpos, em vários mundos, espalhados pelo universo, para que tudo seja santo, perfeito. Contestem a reencarnação, não contestam, não porque não aceitem, não porque aceitem, negam, mas não existe trabalho científico contestando reencarnação. Existe uma série de trabalhos científicos comprovando a reencarnação. Mundos habitados, que eles não aceitam, contestem. Eu peço, contestem. Não contestam por quê? Não é porque não existam trabalhos contestando, porque não é, porque é verdade. Não contestam porque é verdade. E a ciência confirma. Então, trabalhos científicos a respeito de mundos habitados só são a favor, nunca contra. Nunca contra. Vocês não conhecem trabalho e nem notícias de qualquer ramo da ciência, física, astronomia, qualquer ramo das pesquisas humanas, no campo da sabedoria, que conteste os mundos habitados. Não contestam, porque é verdade. Contestem a comunicabilidade dos espíritos. Com base científica, não contestam, nem com base bíblica, nem com base em qualquer obra religiosa. Porque onde tem mais comunicação de espírito fervilhando é na própria Bíblia.
onde os anjos e os demônios se comunicavam à vontade. Se anjos se comunicavam, demônios se comunicavam, se espíritos superiores se comunicavam e espíritos inferiores se comunicavam, por que não os intermediários? O mecanismo da comunicação vai do zero ao infinito. Vai do mais atrasado ao mais evoluído. Então, olhem, nisso eu falei para vocês os 5 princípios básicos dessa doutrina maravilhosa, dessa doutrina extraordinária, dessa marca para a humanidade mais importante que existe no planeta, 1857, não tem outra. Não é porque aqui prega a reencarnação, porque uma série de outras filosofias e religiões também pregam a reencarnação. É porque aqui, reencarnação, mundos habitados, alma imortal, existência de Deus e comunicação dos espíritos estão numa harmonia que não exclui ninguém e nada. Isso aqui universaliza o entendimento de Deus, isso aqui universaliza a justiça de Deus para todos os universos. Isso é bonito, isso é maravilhoso, isso é incontestável à luz do bom senso, à luz da razão, à luz da lógica. Isso é incontestável. A doutrina espírita vem garantir que todos estaremos salvos da ignorância, todos seremos santos, perfeitos, porque fomos criados para a perfeição. Essa perfeição depende de nós, não depende mais do Criador. Ela depende de nós, depende da criatura, porque somos nós quem temos que conquistar os nossos valores, independentemente de vocês virem ou não virem ao centro. A sabedoria, o conhecimento, a verdade não está aí. Nós ficamos 90 anos no centro e morremos no centro espírita. Todo mundo lá em casa era espírita e eu também sou espírita. Estou com 97 anos. Aí todos falam, ó, que maravilha, daqui a 3 anos o senhor vai estar com 100. Sim, com 100, com reumatismo, artrite, artrose, bronquite, asma, asfixia, problemas na pele, problemas nos rins, problema na próstata, problema em tudo quanto é lugar. Mas vou fazer 100 anos, que maravilha, não é? É péssimo fazer 100 anos, é horrível fazer 100 anos. E os espíritas têm a garantia disso, que com 70, 80 vocês morrendo estarão livres desse corpo e terão outros novinhos em folha. Não é mais interessante, não é mais vantagem? Os que querem ter 90, 100, 120, 150 são os que não creem em Deus, os que não creem na imortalidade. E mesmo aqueles que se dizem espíritas e creem na reencarnação, creem de cabeça, de ouvido, não creem por música, creem de ouvido. Não sabem, não constatam, não se convenceram dessa realidade. Então, olha que maravilha, existência de Deus, mas Deus para todos, um Deus que é perfeito e bom e justo para todos do universo. Ah, mas o fulano é um traficante, um bandido, um cruel, cortou o inimigo dele com a motosserra, vai ser santo. E pior, às vezes mais rápido do que nós, às vezes vai passar à nossa frente. Porque na sinceridade, na disposição, no ânimo, na garra, na luta, ele se muda e transfere e parte. E nós ficamos naquela, nem morde nem assopra. Nós ficamos em cima do muro, nem quer desagradar o lado de cá, nem quer desagradar o lado de lá. Nós ficamos naquela de Deus é bom, mas o diabo não é tão ruim. Porque nós queremos estar bem com os dois lados, não é? Ah, Deus é muito bom, mas o diabo não é nem tão ruim assim. Por quê? Porque na hora você sabe que vai estar entre uma cruz e uma espada. Você vai estar entre um lado e o outro. Não sejamos assim. Não sejamos covardes. Não sejamos acomodados. Não vamos nos encostar como antigamente se encostavam no INPS. O pessoal para se aposentar ficava doido para se encostar. Arranjava uma dor na perna, uma dor nas costas para encostar no INPS. Era o INPS.